Então, eu vou gravar o vídeo então do calor específico e eu não vou deduzir a fórmula porque é um processo que vai demorar um pouco mais, né, no caso. Então eu já vou deixar ela pronta, ó. Calor específico, vamos ver se está focando. Calor específico igual a menos Q da água dividido, opa, por M da amostra, massa da amostra, né? Multiplicado pela variação de temperatura da amostra. Então essa vai ser a nossa fórmula para poder descobrir aí o calor específico. Não sei se está focando, peraí que eu vou ligar a luz. Aqui. Se fosse deduzir a fórmula, seria então Q da água, né? Mais Q do objeto, que seria igual a zero, né? Eu teria que fazer uma matemática que não é necessário, só para poupar tempo, assim, sabe? Tem que lembrar que a fórmula é essa, que a gente quer descobrir o calor específico do objeto. Eu vou fazer de um dos casos, né, que é o do alumínio, no alumínio. E o que a gente tem de dado, né, que a gente tirou naquele dia, foi que a temperatura inicial dele foi 26 graus Celsius. A temperatura final dele, né, com o objeto esquentado na água, né, aqui seria a temperatura ambiente, né, da água. A temperatura final, né, que seria a temperatura com o objeto quente, né, foi para 31,5 graus Celsius. Pronto. A massa da água, né, que foi 0,24,8 kg, né? E a massa do objeto que foi 0,087 kg. Aqui. A gente precisa saber o calor específico da água, que é igual a 1490, né? Joules quilogramas, né? Aqui nesse caso, a gente está fazendo a maneira como foi feito no relatório, né? Na prova, não vai precisar, né, transformar a massa dos objetos em quilograma, né? Ele vai dar em gramas e vai se usar em gramas. E também o calor específico da água vai estar em gramas, né, na prova. E o calor específico da água em gramas é igual a 1. 1 gramas... calorias, né? Gramas, se não me engano. Mas, enfim, não precisa saber a unidade de medida nesse caso, né? Então, tipo assim, na prova vai ser mais fácil ainda, né? Porque, como é 1, né, vai facilitar o cálculo, né? E não vai precisar fazer essas conversões, né? Que a gente teve que fazer no relatório. Então, usando a fórmula C, que é o que a gente quer descobrir, o calor específico da água, né? Olha lá. A gente vai ter que abrir isso, né? Que o Q, ele é igual a... O Q, né? Ele é igual a massa, né? Vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, a gente vai usar aqui. O Q é o Q da água, né? Então, os dados da água. Qual que é o dado da água? Vamos lá. A massa da água, então vai ser menos a massa da água, 0,2408. Aliás, abre parênteses, né? Fiz errado aqui. Deixa o parênteses aberto. Pera aí. Multiplicado, né? Pelo calor específico da água, né? Pelo calor específico da água, que na prova, como vocês vão precisar fazer essas conversões, vai ser 1, né? Mas aqui, como está em Joule, é 1490 multiplicado pela variação, né, da temperatura. Que nesse caso é temperatura final, 31,5, menos temperatura inicial, 26 graus, né? Enfim, vou fechar o colchete. Aí. Tudo isso dividido
pela massa da amostra, massa da peça, né? Multiplicado pela variação de temperatura da peça. Então, a massa da peça, do objeto, né? É 0,087. 0,087. Aí. Multiplicado pela variação de temperatura da amostra. A variação de temperatura da amostra, ela vai ser a final 31,5 menos a temperatura que o relatório pede, que é 100 graus, né? Que é o ponto de ebulição. Então vai ser menos 100 graus. Pronto, todos os dados, né? Resolve essa matemática, né? Aqui, sinal de menos, aqui vai dar menos, né? Embaixo também dará menos, porque é menos 100, né? Então, menos aqui vai dar mais. Só resolver o restante, que vai ser calor específico igual a 928,4 joules quilogramas. Joules quilogramas. Joules quilogramas. Se eu não estou enganado, o para calorias é cal dividido... É cal dividido por grama, se eu não estou enganado, mas tem que olhar na prova, que ele vai colocar a unidade de medida, né? Como ele vai dar para vocês o comparativo, né, da teoria com o valor experimental, vai ter essa unidade de medida, tem que lembrar dela, porque eu não tenho certeza como é para gramas. Agora vamos fazer, então, a diferença percentual, né? Diferença percentual igual a módulo da teoria, né? A teoria não, experimental. Não que essa diferença faça não que essa sequência faça diferença no resultado, mas é 928,4 menos o valor teórico, né? Que nesse caso ele é 910 dividido o módulo inteiro, né? Mas é dividido também pela teoria, 910. Eu faço dessa forma, que foi a forma que nos ensinaram, né? Mas como está em módulo, não faz diferença, né? Tem que resolver isso, e o valor que sai desse, né, como resultado, multiplica por 100, né? Que a gente já fez, né? Vai dar 2,02% de diferença. Pronto. Então é isso. Não é um cálculo difícil, né? Essa é a fórmula, tem que lembrar dela. Menos Q da água dividido pela a massa da amostra vezes a variação de temperatura da amostra. É só isso. Só esse espaço, né? Mas tem que lembrar agora da teoria. Mas aqui está mais complicado da maneira como vai estar na prova. A prova não vai precisar fazer tantos passos como eu fiz aqui, né? No caso de fazer essa multiplicação, né? Porque aqui seria 1, então não mudaria muita coisa. E fazer essa conversão, né? Que eu não fiz aqui no vídeo, mas eu tive que fazer para o relatório, né? Que era em gramas, e passar para o quilogramas. Não vai precisar fazer isso para a prova. Tem que lembrar da unidade de medida. Eu não me lembro se é cal por gramas, mas tem que ver na prova também, que ele vai dar lá na prova, né? Por ele dar, né, um valor teórico, ele coloca a unidade de medida, né? Eu nem lembrava também qual era esse, quando eu fui fazer a prova, daí tava lá, eu coloquei. Tava lá, eu só copiei, né, o valor da unidade de medida para caloria. Mas é isso.